Você já se sentiu tão cansado de esperar que pensou em desistir? E se eu te dissesse que ainda esta semana o impossível pode acontecer na sua vida? Tem coisas que a gente não entende. Momentos em que parece que Deus está em silêncio, que nada muda, que as portas continuam fechadas. Mas hoje eu quero te mostrar por que pedir com fé, agora, pode mudar absolutamente tudo nos próximos dias. E não, isso não é um vídeo motivacional qualquer. Aqui você vai entender por que algumas pessoas recebem o impossível e outras não. E por que pode ser exatamente o seu momento. Tem gente que pede e espera. E tem gente que pede e vive o milagre. Qual é a diferença? A resposta é mais profunda do que você imagina. Deus não está em silêncio. Ele está observando o seu coração. Porque pedir não é só abrir a boca. É crer com tudo que você é. É confiar mesmo que tudo diz não. E isso não é fácil, né? Talvez você esteja vivendo um tempo onde as contas não fecham, onde o médico disse que não tem mais jeito, onde o relacionamento está por um fio, ou até pior, você sente que perdeu a fé, que já nem sabe mais se orar adianta. Mas e se eu te disser que é justamente esse momento que precede o impossível? Sabe por quê? Porque Deus sempre age no desespero com propósito. Não no desespero vazio que grita por atenção, mas naquele desespero que faz você olhar para o céu e dizer: Deus, se não for o Senhor, eu não tenho mais saída. E é aí que ele entra. Tem uma história na Bíblia que ilustra isso de forma tão clara. Lázaro, amigo íntimo de Jesus, aquele que estava doente. As irmãs mandaram avisar Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. E Jesus demorou 4 dias. Quando chegou, Lázaro já estava morto. Agora me responde, que tipo de amigo chega atrasado por um enterro do seu melhor amigo? Mas Jesus não estava atrasado. Ele estava intencionalmente esperando o momento exato. Porque se ele tivesse curado Lázaro antes de morrer, seria só mais uma cura. Mas ressuscitar um morto depois de 4 dias? Isso é impossível. Isso é milagre. Isso é Deus dizendo: eu faço até aquilo que você acha que já passou do tempo. Às vezes o teu milagre está parecendo morto, enterrado, cheirando mal, como disseram sobre o corpo de Lázaro. Mas Deus não terminou. E quando ele chega, até o impossível obedece. Mas por que parece que às vezes a gente pede e nada muda? Porque a oração sem fé é só barulho. E fé não é só acreditar que Deus existe. Fé é confiar no tempo dele. É orar hoje, sabendo que a resposta pode vir só no sábado, ou daqui 2 meses, ou amanhã mesmo, mas é crer que vai vir. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E fé não tem nada a ver com religião, com frases bonitas ou com repetir palavras. Fé é quando você dobra os joelhos e diz: eu ainda acredito, mesmo sem ver nada. Agora olha isso. A mulher do fluxo de sangue. 12 anos sofrendo. 12. Ela não tinha mais dinheiro, dignidade, esperança, mas ouviu falar de Jesus e pensou: se eu apenas tocar na orla das vestes dele, serei curada. Ela não pediu autorização, não fez discurso, ela simplesmente foi e tocou. E naquele instante, Jesus parou, no meio da multidão, e disse: alguém me tocou. Não foi um toque físico qualquer, foi um toque com fé. E fé atrai o olhar de Deus. Às vezes, o impossível não vem porque estamos pedindo de longe. Deus quer um toque real. Ele quer ver você rompendo a multidão dos seus medos, da sua ansiedade, da sua dúvida, só para chegar até Ele. Agora, presta atenção nisso. Não existe pedido que seja pequeno demais para Deus. Ele não se cansa de ouvir você. Mas Ele se alegra quando você pede crendo que já recebeu. Tem gente que ora assim: ah, Deus, se o Senhor quiser, se puder, quem sabe... Isso não é fé. Isso é dúvida disfarçada de humildade. Jesus disse: tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Tudo. Não é algumas coisas, é tudo. Mas tem um segredo: é crendo. E crer é viver como se já fosse realidade. Tem uma chave aqui que talvez você ainda não usou: gratidão antecipada. Você já agradeceu por aquilo que ainda não aconteceu? Tem poder nisso.
Quando você diz, obrigado Deus, porque essa semana ainda o impossível vai acontecer, você está ativando a fé, você está profetizando, você está dizendo ao céu, eu estou pronto. E o céu responde. Deus não é um entregador celestial de bênçãos. Ele é Pai. Ele se move por relacionamento, não por exigência. Ele quer ouvir sua voz, sentir sua entrega, ver sua constância. Você está sendo constante? Não adianta pedir hoje e desistir amanhã. Fé é como plantar. Você joga semente, rega, cuida. Não dá para cavar todo dia para ver se já brotou. Tem que esperar. Tem que confiar. E se a sua resposta vier exatamente no último minuto da sua semana? Você ainda vai crer? Hoje? Agora vem comigo em algo mais profundo. Tem uma oração que Deus sempre responde. Senhor, me mostra o que eu preciso mudar. Talvez o impossível ainda não aconteceu, porque tem algo dentro de você que precisa ser curado antes do milagre externo chegar. Orgulho, mágoa, falta de perdão, medo, incredulidade. Deus não nega bênçãos, mas Ele quer preparar você para carregá-las. Imagina alguém ganhando um carro sem saber dirigir. Vai ser bênção ou acidente? Às vezes, Deus está te ensinando a dirigir primeiro. Ele está te fortalecendo no secreto, te alinhando no silêncio, para que quando o impossível chegar, você esteja pronto para viver o extraordinário e não estragar tudo por falta de maturidade. E olha, você já está mais perto do que imagina. Se você tem orado, se você tem buscado, se você está aqui assistindo esse vídeo, então algo já está se movendo. Você não clicou aqui por acaso. Deus marca encontros, e esse é um. Então hoje, faça diferente. Não ore só por obrigação. Ore com fé. Ore com ousadia. Diga a Deus, eu sei que o Senhor pode, eu sei que o Senhor quer, eu confio e eu recebo. Porque a minha fé não está no que eu vejo, está em quem eu conheço. E sabe o que é incrível? Deus se move por fé, mas Ele também é Pai, e Pai se move por amor. Mesmo quando você duvida, Ele continua te amando. Mesmo quando você cai, Ele continua estendendo a mão. E mesmo que você ache que Ele te esqueceu, Ele está mais perto do que nunca. Esta semana, se você decidir confiar, algo vai mudar. Eu não estou dizendo isso por emoção, estou dizendo porque a palavra dele garante. Aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E ao que bate, a porta será aberta. Mas você precisa bater com fé. Então aqui está o desafio. Hoje ainda, separe 5 minutos. Só você e Deus. Fale como se estivesse falando com seu melhor amigo. Sem palavras complicadas, sem tentar impressionar, só abra o coração. Conta para ele o que está te sufocando. Entrega tudo. E depois, agradeça. Como se já tivesse recebido. Porque se você confiar de verdade, vai ver o impossível acontecendo ainda esta semana. E quando acontecer, lembra de voltar aqui e testemunhar, porque sua história vai inspirar outras pessoas a crer também. A fé é como fogo. Quando pega em um, logo se espalha. E eu creio que esse fogo está acendendo em você agora. Então repete comigo aí onde você estiver. Deus, eu confio. Mesmo sem ver, eu creio. Mesmo sem sentir, eu espero, porque o Senhor é fiel. E eu recebo, em nome de Jesus, o impossível que o Senhor já preparou para mim. Sabe o que eu vejo? Uma semana de portas abertas, de notícias boas, de curas, de reconciliações, de respostas e de paz, muita paz. Porque quando você confia, até o coração se acalma. Então vai lá, pede, crê e vive o milagre. Se essa mensagem falou com você, se inscreva no canal. Aqui você vai encontrar palavras de fé, cura e esperança que vão te fortalecer nos dias bons e principalmente nos difíceis. Não caminha sozinho não. Deixa a gente te acompanhar nessa jornada com Deus.